Eu sempre vejo filmes em que diz ideia original. Normalmente a ideia original parece que é do realizador. É possível eu ter uma ideia para um filme, seres tu o realizador, depois lá nos créditos, como é que funciona? Ok, boa. Tiago, obrigado pelo convite, né, em poder estar cá neste formato de uma conversa que acredito eu que será saudável, Yeah. não é? E poder então partilhar algumas ideias, não é? Alguns conhecimentos. Esta questão, por acaso, eu já tenho partilhado isso com algumas pessoas. Isso funciona da seguinte forma: o Tiago tem uma ideia. É uma ideia apenas. Ok. Ainda não é um filme. Então, a partir do momento que aparece a pessoa que transforma a tua ideia para um outro formato, esta pessoa é o responsável. Ok. Então, ali vem a assinatura. Ideia original ou baseado no livro Ok. Tiago, ok? Mas a realização ou o filme é do Mauete. Yeah, ok. Estás a ver? Ok. Portanto, quando o realizador transforma a ideia. Imagina que eu te apareço com um guião Exato. e tu realizas esse guião. Continua a ser a mesma coisa. Ideia original de Tiago Costa, realização Do Mauete. e o filme é do Maué. O filme é do Mauete. Na assinatura, o filme é do Mauete. Pior ainda, se o Mauete foi a pessoa que desenhou com o diretor de fotografia a concepção de tudo. Ok. Muitas das vezes, como é que tem sido? O guião é do Tiago. Sim. O Tiago traz o guião e diz: olha, eu preciso de um realizador para poder dirigir o meu filme. O Tiago traz o elenco, Ok. ok? Traz o seu produtor executivo Ok. e Tu és só o apenas realizador. emprestas a experiência de um realizador que é para poder dirigir. Então, este realizador aparece apenas como o diretor. Ok. Realização, Ok. o filme do Mauete, porque o Mauete esteve lá a supervisionar todos. Tipo, neste contexto, o filme é do Tiago, porque Ok. o Tiago esteve lá a acompanhar todo o processo. Ok. não E é mesmo só realizador. Exatamente, inclusive até a concepção, estás a ver? Porque muitas das vezes as pessoas que desenham, tu tens a tua noção do que tu precisas dentro do teu guião. Sim. E muitas das vezes tu queres que o realizador use a sua experiência como diretor e poder dirigir aquilo. Mas Yeah. tu estás aí ao pé do realizador e poder dizer: não, não é isso que eu quero. Eu quero mais ou menos assim a estética. Essa discussão toda, esse processo todo, tu acabas sendo um realizador também. Ok. Só que não tens noção, por não teres esse poder de poder dirigir um filme, então estás atrás do realizador, acabas sendo o segundo realizador Ok. do Ok. teu próprio filme, estás a ver? E aí, esse crédito é partilhado, o filme é teu, porque estiveste lá, O tempo todo. acompanhaste todo o acompanhar. processo, estás a ver? Ok. Até mesmo no ato das rodagens, estiveste lá presente. Agora, o Tiago fez um livro, tem um livro e queres que o Mauete realize o filme. Yeah. Tu não tiveste em nenhum momento no envolvimento da construção do guião, porque o próprio livro não é o guião. Exatamente. Tem de ser É só traduzido, baseado. Yeah. tem de ser traduzido, né, ou formatado para um guião. Então, este processo todo, quem fez é o realizador. Se o Mauete que fez esse processo todo, o Mauete que acompanha esse processo todo, então o filme não é do Tiago, o filme é do Mauete. Baseado no livro Do Tiago. do Tiago. Boa, porque agora enquanto falavas eu lembrei, por exemplo, dos filmes todos do Harry Potter. A J.K. é que escreveu, mas depois os realizadores, o filme não era J.K., não é, exatamente, da escritora. Ok. É dos boa. realizadores, porque os realizadores é que colocaram lá a sua criatividade, a sua mente. Porque o que é realizar, Tiago? Um exemplo assim que eu vou buscar assim de terra a terra. Eu durmo, sonho, imagino, idealizo, quero realizar. Yeah, basicamente é isso. Estás a ver? Quero Yeah. realizar aquilo que eu idealizei. Um sonho, uma meta, alguma coisa qualquer. Então, este é mais ou menos o exemplo que eu vou à busca quando se trata de situação de realização. E eu, infelizmente, nós cá em Angola já tivemos problemas, conflitos de interesses, não é? De filmes ou de projetos de ficção que a pessoa que deu uma ideia acaba querendo assumir Como dono do filme. dono do filme, é querer que assine como dono do filme. Yeah. E não é possível isso. Não é possível. Ok. Agora abriste-me para outro horizonte, que é as pessoas que realizam sem saber
mas depois as pessoas que realizam de propósito, mas fazem parte da peça. Ou seja, eu já vi, nós vemos até com mais frequência, filmes em que o ator também é um realizador. Sim. Isto quer dizer que antes de ele estar à frente da câmara, ele diz à pessoa que está a realizar qual é o ângulo, como é que ele quer. Não, ele tem um segundo realizador. Ok. Exatamente. Todos os filmes em que os atores realizadores, os atores também são os realizadores. E são raros, posso confessar que são raros. Não vais encontrar isso. Sim. Consegues encontrar produtores a ser atores. Yeah. Né? Uma boa parte. O Stallone, tanto como outras referências, tem muita referência de atores, Yeah. né? que produzem os próprios filmes. Não é? Eu referia-me ao Woody Allen. Woody Allen, mas ele também é louco, ele faz cenas. Yeah. Sim. Muitos mesmo, muitos atores são produtores, Yeah. são produtores dos próprios filmes, Yeah. dos próprios filmes. Mas encontrar referências de realizadores que também são atores dos próprios filmes é raro, encontras muito pouco. Por quê? Porque para um realizador ser ator do próprio filme, ele vai ter que ter o segundo realizador, que é o segundo diretor. Ok. Este segundo diretor assume o papel de primeiro diretor quando este estiver a atuar como ator. Ok. Então, esta troca funciona, porque por isso é que nos créditos do filme tu consegues encontrar realizador, assistente de realização. Exatamente. Os assistentes, muitas das vezes, São os realizadores. são fortes Yeah. e acabam sendo. Muitas das vezes eu tenho até chamado a atenção aos nossos colegas cá em Angola, que quando tu dizes, olha, tu vais ser assistente. Assistente para quê? Assistente, não sei lá. Mas os assistentes. Tem muito trabalho muito preponderante. É que os assistentes Yeah. acabam sendo, sem exagero, os assistentes acabam trabalhando muito mais do que os próprios diretores. É tipo os secretários de Estado e os ministros? Ok. Não, não faz sentido. Eu já cheguei aqui, quer dizer, agora trabalha-te um bocado. Sim, acaba fazendo sentido, Tiago. Acaba fazendo sentido porque um diretor de fotografia, o assistente da direção de fotografia, é a pessoa que monta a câmara, é a pessoa que calibra a câmara, é a pessoa que define muitas das vezes a perspectiva, as lentes que vai se usar. O diretor apenas diz, olha, aqui vamos usar uma lente de 50, e ele é que monta a lente, ele é que faz assistência disso tudo, ele é que transporta, ele é que cuida desses meios todos. Sim. Ele é que faz, inclusive, o plano de dia. Você sabe? E ali está o diretor de fotografia apenas a olhar para a iluminação e o assistente é que diz, ok, tudo bem, coloca a luz neste lado, no lado esquerdo, no lado direito, está ali o assistente a fazer. Okay. Olha esta câmera, ajusta a câmera para o lado mais esquerdo, enfim, está o assistente a fazer. Então os assistentes trabalham muito, muito mesmo. E eu acho que é uma boa escola para mim. E eu fui assistente de um filme que é Os Deuses d'Água, uma coprodução Angola e Argentina. Boa. Na qual eu fiz parte fui o segundo realizador cá em Angola, e depois o mesmo realizador convidou-me para acompanhar as produções para os outros países. Fui também para a Argentina, fui para a Etiópia, acompanhar essa produção, que foi uma produção brutal para mim, foi uma escola, porque eu estava a trabalhar com um realizador com uma experiência de mais de 40 anos. Uau! Eu estava a olhar para alguém que tem mais de 20 filmes. Estou a trabalhar com um diretor de fotografia com mais de 50 filmes. Então foi uma experiência brutal e não me lembro nesta geração nossa, não me lembro nunca uma coprodução cá em Angola e filmar e não gravar, porque aquilo foi mesmo uso de películas. Ok. Gravamos com película, então diferente de... Tipo, filmou-se com película, até o termo muda. Filmou-se com película e não gravou-se. Queima uma película, acabou, tem que vir exatamente. Outro há um processo muito cuidadoso. Okay. Há um processo de trabalhar muito com os atores, porque trabalhar com película é muito delicado, porque são... Tipo, tu estás a trabalhar com um rolo grande e só tens 5 minutos. Tem 5 minutos da cena. Então, rentabilizar, ganhar tempo... evitar margem de erros. Jesus. E só para poder dizer que os argentinos, a nível da ficção, os argentinos são brutais. Há formadores que dizem, inclusive, que o cinema argentino é um cinema clássico a nível mundial. Ok. É dos cinemas muito respeitado. Mas os argentinos estão a trabalhar contigo
o realizador tem uma forma diferente de trabalhar com os atores, que é o método que eu hoje tenho utilizado. Ok. É um método muito diferente de trabalhar com os atores, que é a conversa, diálogo. Ele Não fazias conversa- isso antes? Não, tu tens o guião. O ator leva o guião. Ok, era ator- mais impessoal. O ator faz a leitura do guião na Yeah. sua casa, faz a leitura em qualquer sítio, mas no dia da gravação, antes da gravação, ele tem uma conversa. Ou mesmo até a distância, Durante. vai Yeah. conversando com o ator. É um formato de introduzir o teu pensamento ao ator. Quer dizer, o ator conhece aquilo que ele leu, Yeah. domina o que ele leu, mas ele não conhece o que está dentro do realizador, do pensamento do realizador. Exatamente. Então o realizador conversa, como se estivesse aqui a falar com o Tiago, eu a Como é que eu explicar tô? outras razões motivacionais do teu personagem. Uou! Tu leste apenas a ação, Yeah. o que o guião pediu, mas agora tu estás a explicar coisas que não está no guião, mas Que tu tu vai viste. preencher o vazio que tu tens, se calhar vai dizer, então por isso é que ele está constantemente nervoso. Yeah. Sim, ela está nervoso porque ele teve um passado assim, 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 e nas próximas cenas ele vai mudar assim, o seu estado psicológico vai se alterar desta forma, Está assim. a crescer, né? Isso Quando tudo cresce o ajuda, personagem. exatamente, ajuda o ator a mergulhar e começar a perceber a visão do diretor. Então são formatos, são técnicas que eu fui aprendendo com eles, que eu gostei muito e compreendi também, para não ter que perder o raciocínio, Tiago, compreendi o formato de produzir e não repetir muitos takes. Ok. Porque nós temos um problema sério aqui em gravar em Angola, que às vezes tu acabas chegando em 10, 20 takes. E não fizeste 2 minutos? Pá, se fizeste mais de 2 horas, 3 horas, porque o ator, ou porque o ator esqueceu, ou porque a equipa técnica falhou, é porque o som, o boom apareceu. Então tu tens muitos motivos que depois acabas, quando te perceberes, a claquete está aí em takes acima de 10, 20. Ainda estás a não ver? fizeste nada. Ainda estás só num plano ainda.